Verbo é uma palavra que expressa ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza. O verbo flexiona-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Ou seja, os verbos compõem a classe de palavras que mais se flexiona. Nós temos verbos que indicam uma ação. O verbo fazer, comprar, estudar, correr. Todos esses verbos indicam uma ação. Na frase, ontem comprei 2 camisas. Temos claramente uma ação, o ato de realizar uma compra. Nós também temos verbos que indicam um estado, ou seja, ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Na frase, continua em frente de casa. Nós temos claramente uma indicação de estado. Também temos verbos que indicam uma mudança de estado. Por exemplo, minha mãe ficou chateada. Significa que a minha mãe não estava chateada antes, mas aconteceu alguma coisa que a deixou chateada. Também temos verbos que indicam uma ocorrência. Por exemplo, acontecer, passar, ocorrer, decorrer. Na frase, a festa aconteceu na sexta, temos uma ocorrência. Também temos verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, chover, amanhecer, trovejar. Então, essa parte é bem fácil. Na frase, está chovendo, indica um fenômeno da natureza. Temos também os verbos que expressam um desejo. Por exemplo, querer, desejar, ansiar, almejar. Então, na frase, eu quero comer chocolate agora mesmo, que indica uma vontade minha, ou seja, quero. Querer é um verbo que expressa um desejo que estou sentindo nesse exato momento. É isso. Vamos partir para a definição do que é um verbo? Bom, se a gente adotar um critério semântico, a gente vai dizer que o verbo ele designa ações, estados, processos, fenômenos. É por isso que andar, dormir, comer, ser, estar, parecer, continuar, permanecer, terminar, chover, nevar, ventar, são verbos. Do ponto de vista semântico, é isso que define o verbo. Mas o traço mais relevante para você entender o que é o verbo não é pelo critério semântico, não. É pelo critério mórfico, pelo critério morfológico, que envolve a forma da palavra. Os verbos, eles se flexionam em número, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda e terceira, em tempo e em modo. E dessas características, a mais importante aqui é justamente essa noção de tempo. Por quê? Porque o verbo é a única classe de palavras que existe que se flexiona em tempo. O que significa dizer isso? Que eu posso escrever um verbo de maneira diferente para indicar passado, presente e futuro. Todo mundo entende a diferença entre amei, passado, amo, presente, e amarei, futuro. A única classe de palavras que tem esse poder de, pela flexão, pela terminação, indicar tempo é o verbo. Esse é o traço mais importante, então, para você entender o que é verbo. Um verbo que não admita inflexão de tempo, por isso são chamadas de formas nominais. Basicamente, são 3 as formas nominais do verbo. Você as conhece. Estou falando do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Bom, o infinitivo é o nome do verbo. Cantar, bater, partir. E para que serve, em geral, o infinitivo? A gente vai dizer que o infinitivo serve para indicar determinadas ações que são potenciais. Em geral, o infinitivo indica algo que não aconteceu ainda, mas está na iminência de acontecer. Daí que a gente pode usar o infinitivo para formar o futuro próximo. Eu vou cantar, eu vou bater, eu vou partir. Bom, já o gerúndio, ele tem sempre a terminação NDO. Então, cantando, batendo, partindo. E o gerúndio serve para indicar ações que estão em curso, que estão acontecendo num determinado momento. Por isso, enquanto eu estiver cantando, eu posso dizer eu estou cantando. Enquanto eu estiver batendo, eu posso dizer eu estou batendo.
É claro que eu posso usar o gerúndio no passado ou no futuro. Ontem, quando você me telefonou, eu estava cantando. Não adianta você me procurar amanhã, porque eu estarei batendo. Mas o importante é você perceber que sempre que se emprega o gerúndio, esse é o uso canônico, ele serve para indicar ações em curso. Bom, quando eu digo isso, eu peço a sua atenção especial para distinguir o gerúndio daquilo que a gente chama de gerundismo. São duas coisas diferentes. O gerundismo é um uso inadequado do gerúndio, convém evitar, justamente porque às vezes há uma tendência de se empregar o gerúndio na linguagem popular sem que seja para indicar ações em curso. É quando, por exemplo, alguém liga para sua casa e diz: bom, amanhã eu vou estar mandando para o senhor, eu vou estar enviando para a senhora. Numa situação como essa, não se trata de uma ação em curso. Seria muito mais natural dizer: eu enviarei, eu mandarei, eu vou enviar, eu vou mandar. E esse nome que a gente dá de gerundismo é justamente para esse uso inadequado do gerúndio, porque não se trata, nesse contexto, de uma ação em curso. Bom, por fim, o particípio ele pode ter a terminação ado ou a terminação ido. Ele tem a terminação ado nos verbos do primeiro grupo e a terminação ido nos verbos do segundo e do terceiro grupo. Basicamente, o particípio em português é um particípio passado, ele indica ações passadas. Então, acho que vale a pena guardar essa ideia, não é? Infinitivo, ações potenciais; gerúndio, ações em curso; particípio, ações que já aconteceram. Agora, ainda em relação aos particípios, é importante que você saiba que existem alguns verbos que têm particípios irregulares. É o caso do verbo abrir, do verbo fazer, do verbo escrever, cujos particípios são aberto, feito, escrito, e não abrido, fazido ou escrevido. No caso desses verbos, não existem particípios regulares. Mas talvez a maior confusão no uso do particípio se dê com determinados verbos que nós chamamos de verbos abundantes. E o que são os verbos abundantes? São aqueles que têm dois particípios, os irregulares e os regulares. Querem ver alguns exemplos? Dá uma olhada aqui, ó. Pensa, por exemplo, num verbo como o verbo aceitar. Eu tenho o particípio aceitado e aceito. Eleger, elegido e eleito. Imprimir, imprimido e impresso. Valeria para ganho e ganhado, pego e pegado, pago e pagado. E muitas vezes vem a dúvida: quando eu tenho um verbo abundante, quando eu tenho esse verbo com dois particípios, como é que eu sei quando eu uso um e quando eu uso outro? Existe uma recomendação bem simples. Quando o verbo auxiliar for o ter ou o haver, o normal é usar o particípio regular. Eu tinha aceitado, eu havia elegido, eu tenho imprimido. Quando você usa como auxiliares ser e estar, a tendência é empregar o irregular. Eu fui aceito, ele estava eleito, o documento é impresso. Bom, eu já disse a vocês que, em geral, a gente vai usando os tempos e os modos verbais de uma maneira tão intuitiva que nós nem nos damos conta das regras que seguimos. Bom, vamos tentar sistematizar um pouco melhor agora o que muitas vezes a gente vai aprendendo por intuição. Bom, existem em português, você já sabe, eu já disse isso, 3 modos verbais. Existe o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Basicamente, para que serve cada um deles? O indicativo, como o nome indica, ele traduz um efeito maior de certeza. Eu tenho ao todo 6 tempos verbais, simples aqui. O subjuntivo, ele indica de alguma forma dúvida, ele traz um efeito de possibilidade. Eu tenho 3 tempos verbais aqui. E eu tenho o imperativo, usado para indicar uma ordem ou sugerir um pedido. Eu tenho 2 tempos verbais aqui, totalizando os 11 tempos verbais do português. Pois bem, o uso do imperativo é muito simples, porque eu só tenho 2 tempos, imperativo afirmativo e negativo, você já sabe, só se usa o imperativo negativo quando eu tenho marca de negação.
No subjuntivo, eu só tenho 3 tempos, passado, presente e futuro. Não há grandes dúvidas de emprego. De maneira que, em geral, quando a gente tem mais dificuldade de emprego de um determinado tempo verbal, isso se dá com o indicativo. Bom, vamos discutir um pouquinho melhor, então, o uso literal dos tempos do indicativo? E quando eu falo, atenção, em uso literal, eu não estou falando de uso correto e nem de uso mais habitual. Eu estou falando de uso de acordo com a regra, de acordo com, atenção, a definição do tempo verbal. Vamos lembrar quais são esses tempos. Então, eu tenho como tempos do indicativo o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, eu vou marcar um determinado ponto que vai ser o meu momento de referência presente. Tá certo? Que é o momento da fala. Imagine que eu queira indicar, então, uma determinada ação que é concomitante ao momento de referência presente. Qual é o tempo verbal mais indicado para isso? O nome está dizendo, é o presente. O presente indica uma ação concomitante a esse momento de referência presente. Agora, é importante você tomar cuidado que o presente nem sempre indica essa ação pontual. Existe um presente que eu vou considerar um presente mais durativo. Como assim? Se eu digo eu estou dando aula, esse estou tem uma validade imediata, ele vale enquanto eu estou dando aula. Agora, quando eu digo, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, você consegue perceber que é uma coisa que não tem validade só agora? É uma coisa que sempre teve validade, é um presente que se estende por toda a linha do tempo. Esses são os usos mais habituais do presente. Vamos imaginar agora que eu quero indicar uma ação que ocorre aqui, portanto, antes do presente. Quais são os tempos verbais mais indicados? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. E qual é a diferença entre eles? Você já sabe, o pretérito perfeito é pontual e o pretérito imperfeito, ele é durativo, ele indica uma ação habitual. Imagine que eu queira agora indicar uma ação que ocorre aqui, ou seja, ela é uma ação passada em relação a uma que já era passado. É o passado do passado, lembra? É o tal do pretérito mais que perfeito. Legal. E se eu quero indicar uma coisa que ocorre aqui, ou seja, depois do presente? O ponto de referência é esse. É algo que ainda vai acontecer, portanto, futuro do presente. E, por fim, o que há de mais complicado é o futuro do pretérito. Porque quando eu coloco o futuro do pretérito aqui, muita gente fala, mas espera aí, futuro do pretérito é passado? Futuro do pretérito é algo que já aconteceu? Sim, por isso o nome, futuro do pretérito. É uma ação que é posterior ao momento de referência passada, mas ela é anterior ao momento de referência presente.